Aconteceu na noite de terça-feira no anfiteatro da Prefeitura de Barra do Garças a formação continuada do Alfabetiza MT. Antes da formação, as professoras aposentadas Beth Wagner e Maria Perpétua foram homenageadas como referência na alfabetização de Barra do Garças e falaram sobre a homenagem. Eu trabalhei por muitos anos com formação de professores no Cefapro, né? E sempre minha área foi na alfabetização, trabalhando com os professores. E hoje, depois de aposentada, assim, a gente tem uma enorme gratificação por pensar que a gente contribuiu com os professores, com a formação de professores, né? Eu me acho muito gratificada quando eu vejo o trabalho desenvolvido pelos professores nas escolas, né? Pelos materiais que eles estão utilizando, pelos programas que estão sendo desenvolvidos pelas redes. Então, eu acho que, assim, foi uma sementinha plantada e que está dando frutos. O meu sentimento hoje é de muita gratidão, muito amor, muito carinho que eu tive por todas as crianças que eu trabalhei e onde eu trabalhei. E eu alfabetizei e eu tinha certeza que o aluno saía sendo alfabetizado porque eu pegava ele no início, sem saber às vezes pegar no lápis, e depois ele saía escrevendo e lendo corretamente. Tanto é que o filho da Priscila, o Matheus, ele foi meu aluno e hoje está lá na Faculdade Federal fazendo Engenharia Civil. A formação contou com a palestra da coordenadora do programa Alfabetiza MT, Ana Carolina, voltada para a educação infantil, para coordenadores e professores da Rede Municipal de Educação, como explica a professora. Então, esse programa Alfabetiza MT, um dos componentes dele é a questão da formação continuada. Aqui em Barra do Garças, né, assim como todo o estado, acontecerá a formação para os professores do pré-2, da educação infantil, dos primeiros e segundos anos da alfabetização, né, para os coordenadores e diretores das escolas municipais e estaduais. Essa formação, ela visa, né, contribuir com a aprendizagem das crianças por meio de formação do professor, oferecendo também materiais didáticos para os alunos dos primeiros e segundos anos. Eu estou aqui, né, neste momento, muito emocionada, esse momento de parceria com o governo do estado, né, com o prefeito Adilson. Então, o programa Alfabetiza, ele é um programa que nós aderimos a essa parceria, visando que nós estamos, né, com a preocupação da alfabetização dessas crianças, principalmente por conta da pandemia, né, que tivemos aí durante 2 anos e agora, né, nós somamos com esse projeto para alcançar esse objetivo. E hoje, né, iremos homenagear umas alfabetizadoras que contribuíram, né, há mais de 30 anos no nosso município. Então, com muita alegria estou aqui hoje, frente à Secretaria de Educação, participando de mais essa formação. O mês de abril traz em seu bojo o fato de lembrar do índio, o folclórico e legendário primeiro habitante do Brasil. Em muitas escolas, os professores irão dedicar boas horas letivas para inculcar nas crianças ideias preconcebidas a respeito do nativo brasileiro. Talvez se encontre entre eles quem ainda acredite ser o silvícola, um ser fora de moda e longe dos padrões econômicos em que vive. Este irá reproduzir antigas falas sobre o atraso tecnológico, a preguiça, o canibalismo e a selvageria. Haverá quem tenha ultrapassado essa visão tacanha e se preocupe em mostrar outra face da moeda, quem sabe até dando voz e vez aos primeiros habitantes. Haverá de tudo, certamente. Dos meus 30 anos de atuação dentro das escolas, eu já vi de tudo. Vi crianças com medo porque o índio canibal ia chegar. Vi professores perguntando se índio come gente. Vi adolescentes com verdadeiro interesse querendo saber sobre sexo na aldeia. Presenciei pais e mães almejando caminhos possíveis para a educação dos filhos, indagando sobre o método de educar dos povos indígenas, pois se sentem perdidos nos dias de hoje. Estive em escola, por exemplo, que para me recepcionar colocou todas as crianças cantando a música Vamos Brincar de Índio, executada pela voz esgarniçante da rainha dos baixinhos. Apesar da beleza plástica da execução e da boa intenção de quem montou a coreografia, não pude deixar de dar minha opinião sobre o tema. O pior é que, em outra instituição, fui recebido com a também famosa canção One, Two, Three, Little Indian.
O menos ruim, eu diria, é ver jovens batendo na boca o sempre lembrado lululululu, muito conhecido através dos filmes norte-americanos que retratam as comunidades indígenas daquela região do mundo. Infelizmente, quase incondicionalmente, percebo que o caminho para a liberdade crítica é longo e deve estar a muitas léguas de todos nós brasileiros. O mês de abril traz muitas possibilidades de reflexão e é bom que assim seja. Talvez o mais importante seja rever o conceito do índio que está introjetado no coração do brasileiro. As escolas e seus profissionais precisam fazer uma leitura crítica sobre como estão lidando com este conceito e, quem sabe, passar a tratar o tema com a dignidade que merece. Precisa começar a se dar conta que esta palavra traz consigo um fardo muito grande e pesado, pois se trata de um apelido aplicado aos habitantes desta terra. Pensar que esta palavra é um engano tão grande quanto considerar que estes grupos humanos podem ser reduzidos a ela, a palavra índio. Não podem. Enfim, é necessário que a escola se reposicione enquanto instituição para assumir seu papel de formadora de opinião e de capacidades tão necessárias para banir do mundo a desigualdade, o preconceito, a banalização do outro, a visão de superioridade nacionalista, sentimentos que mancham a história da humanidade. O mês de abril tem que superar, portanto, o próprio mês de abril. Tenho certeza que, agindo assim, nunca mais teremos que perguntar aos nossos jovens e crianças: vamos brincar de índio? Estou muito feliz de ter passado a tarde com vocês aqui hoje. Uma tarde onde todos se confraternizaram, crianças, adolescentes, adultos, e mostrou a interação entre as aldeias, entre os caciques, entre todos os integrantes das aldeias, e foi o resgate e a valorização da cultura. Eu quero, de maneira muito especial, parabenizar todos vocês pelo Dia do Índio. Quero também parabenizar a Aldeia São Marcos pelo aniversário no próximo dia 24 agora, a fundação, da Aldeia São Marcos. De maneira muito especial também quero cumprimentar todos os integrantes da missão salesiana que tem sido do suporte aqui da São Marcos na região. Quero ressaltar a importância aqui de todos que participaram do evento. Terceiro ano B, Escola Helena Esteves. Aula de História, cumprimentos básicos na língua chavante. Bom dia. Bom meio-dia. Boa tarde. Boa noite. Como está? Qual é o seu nome? Seja bem-vindo. Rowena Ue Ayuisi. Parabéns, turminha. Por exemplo, as pessoas mais velhas, adulto, dá para conselho para nós, para quê? Para a gente respeitar, entendeu? Para a gente respeitar o mais velho. Se você vai na escola, não corre pelo corredor, fica no seu cadeira, entendeu? Isso é respeito. A professora ficou então, feliz. Vou ler. Até da Waze Zara Munu Aihuimana Preduma. Até Roa Hu Mununda e Predu Mreme Zawidi Te Roa Utué Zawidi. Então eu vou chamar agora Ana Júlia para ler português. O adulto faz um aconselhamento, compartilha-se de modo adequado, respeite o próximo, amadureça sua vida, aprende as coisas certas. A fala da pessoa adulta são pela bem agradecida
pensa no futuro próximo. Isso. Saquarema, Guaraná, Siriguela, Grajaú. Imirim, Itaca, na Feia, Sumbaú. Saquarema, Guaraná, Siriguela, Grajaú. O mirim tá sentado esperando pra ajudar. Defender a natureza, está pronto pra lutar. Uma aldeia destruída deixa uma grande ferida, mas sua mente é muito viva, ela pode transformar. Sumbaú, Saquarema, Guaraná, Siriguela, Grajaú. Imirim, Itaca, na Feia, Sumbaú, Saquarema, Guaraná, Siriguela, Grajaú. Índiozinho pequenino lá no fundo do quintal, procurando um amigo, um menino bem legal. Defender a natureza, este é seu ideal. Quem quiser nos ajudar, pode começar. O estado de Mato Grosso, por meio da Prefeitura de Barra do Garças, encerrou nesse dia 19, Dia dos Povos Indígenas, a primeira Olimpíada do Povo Chavante. O evento reuniu representantes de todas as aldeias do Complexo de Aldeias São Marcos, de Barra do Garças, que disputaram provas de atletismo, arco e flecha, futebol, corrida de tora e cabo de guerra. A mostra cultural Educação, Costumes e Tradições dos Povos Chavante teve a participação efetiva das Secretarias de Educação, Esporte e Lazer, Cultura e Comunicação, que durante uma semana deram um suporte para a realização do evento. O prefeito, Dr. Adilson, destacou que é preciso dar visibilidade aos povos Chavante e preservar a cultura. E a gente quer continuar com essa política de visibilidade para os nossos irmãos chavantes. Então não é só com políticas públicas, mas trazendo pessoas como Ronaldo, como Vanderlei, para mostrar que é possível mudar a história de vida e, acima de tudo, através das Olimpíadas, através de diversas modalidades esportivas, mostrar para o indígena, principalmente crianças e adolescentes, que é necessária a preservação da cultura chavante. Salamone, secretário de Esportes, destacou a grandiosidade do evento. Um evento inédito aqui nessas terras e ainda mais recebendo os heróis olímpicos, né? E o que a gente vê aqui é a alegria nesse povo. Acho que isso que dá ânimo, vontade de continuar o trabalho, continuar o projeto. Caetano, um dos coordenadores da Olimpíada, disse que a comunidade está organizando as Olimpíadas para o ano que vem. Sim, nós vamos trabalhar em conjunto, né, para o próximo ano, para a gente realizar bem a próxima Olimpíada que vai acontecer, né? E destacou a presença dos heróis olímpicos Vanderlei Cordeiro e Ronaldo da Costa. Os grandes atletas do atletismo, né? Ficou muito assim honrado, né, de recebê-los neste momento, né, para assistir e prestigiar os nossos atletas, corredores, né. Os heróis olímpicos Vanderlei Cordeiro e Ronaldo da Costa falaram sobre a experiência que viveram na aldeia indígena. A experiência é muito boa, né? A gente veio acompanhar, valorizar o trabalho que é desenvolvido aqui e acompanhar a corrida das crianças aí, dos jovens atletas aí, realmente se superam, né? E o mais intrigante de tudo, né? A corrida aí do Buriti, né? É espetacular, né? A força, a determinação de cada um desses atletas na passagem dele
do comando da tora ali, é espetacular. Ver a cultura deles aqui, a gente aprende um pouquinho, né? Quando voltar para Brasília, já tem história para contar, né? E é um prazer estar aqui, poder acompanhar, né? Quero parabenizar aqui o professor Severino, que teve que iniciou esse trabalho aqui com nossos irmãos indígenas, e a prefeitura também, junto com o doutor Adilson, que não mediu esforço para estar aqui também, o governo do estado, que também entendeu a importância, né, desse evento e pôde propiciar para esse povo tão sofrido um momento de lazer, um momento de alegria. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Hoje, 20 de abril de 2022, reiniciamos o nosso movimento das jornadas formativas, das lives, pela Rede Municipal de Educação, via canal YouTube Formação SME. Para nós hoje é um dia muito especial. Estávamos todos sentindo falta desse movimento aqui nesse estúdio um pouco pequeno, mas grande, que ao mesmo tempo cabe todo mundo aqui. Estamos aqui uma equipe desde a semana passada, empenhada para estar acontecendo essa formação de hoje. E nada melhor do que iniciar falando deles, dos povos indígenas. Só que antes da gente iniciar a nossa formação, nós queremos convidar a nossa secretária, Débora Regina, que está aqui para participar, dar boas-vindas para todos vocês na tarde, na noite de hoje. Boa tarde a todos e todas presentes nessa formação, nessa jornada, né? A nossa primeira jornada formativa de 2022. E gostaria de cumprimentar todos os nossos irmãos indígenas que estão participando deste momento muito especial, todos os profissionais de educação da Rede Municipal de Barra do Garças. E desejo a vocês, né, do fundo do meu coração, que vocês consigam atingir o objetivo de vocês através das formações. Eu estou muito feliz pela oportunidade e confiança de estar à frente dessa pasta tão importante. Gostaria de agradecer ao nosso prefeito de Barra do Garças, doutor Adilson, e o professor Severino, por essa oportunidade única de estar à frente dessa pasta, e desejo a vocês uma excelente formação, e não esquecer que a prioridade, né, do doutor Adilson, do professor Severino, é a formação continuada e as causas indígenas. Então, assim, é prioridade, que nós sabemos que nós só podemos mudar a educação através de formações, né, da formação dos professores, a formação dos apoios, a formação dos técnicos e a formação, né, humana. Então, estou aqui à frente dessa pasta, à disposição de vocês, e um abraço e um beijo no coração de cada um. Obrigada, nossa secretária de Educação, Débora Regina, por estar aqui dando as boas-vindas para não só professores, mas profissionais da educação. Também sabemos que não são só professores da rede municipal, mas da rede estadual, professores das escolas particulares também participando, e também professores de Aragarças, Pontal do Araguaia e de outros municípios. Como a professora Débora disse agora há pouco, nós sabemos que a formação continuada é prioridade dessa gestão. Tanto que ainda na gestão do professor Severino, no ano passado, iniciamos esse movimento
durante a pandemia, pensamos como a gente poderia fazer durante todo o ano 9 jornadas formativas. Também foi dado para aqueles professores que não estavam trabalhando na rede municipal, estavam sem contrato, também participar. E sabemos que muitos desses professores hoje, graças a Deus, fazem parte da rede municipal e estão trabalhando. E, assim, tenho recebido muitas mensagens como vai ser as formações continuadas no ano de 2020. Então, hoje a gente inicia com as lives, que o planejamento é que elas sejam quinzenais esse ano, porque nós também precisamos fazer a formação no chão da escola, né? A formação por área, formação para alfabetização, anos iniciais, anos fundamentais, anos finais. Temos a formação do Alfabetiza MT, então nós vamos intercalar. Então essa formação, que são as jornadas formativas, as lives, todos os professores do Brasil inteiro podem participar. As formações que vão acontecer nas escolas, elas são para os professores que estão trabalhando na rede municipal. Em maio, nós vamos retornar com a formação Educação Humanizada. Ela também será aberta, tá, para profissionais que estão e que não estão trabalhando na rede. Então, será assim durante o ano 2022. Que você nas redes sociais, grupos, né, de WhatsApp, onde está sendo divulgado as formações da Secretaria Municipal. No Instagram, adicione no Facebook as redes sociais da Secretaria. E também quero lembrar que vocês receberem... trocar? Quando vocês receberem o certificado no e-mail, que vocês façam logo a impressão do certificado, né? Porque a gente sabe que depois de 30 ou 60 dias, a plataforma IVEN, ela começa a cobrar por esse certificado. Então, assim, a gente quer lembrar vocês que assim que chegar, baixe o certificado e faça a impressão, tá bom? Então, agora vamos lá para o momento tão esperado. A nossa temática de hoje é sobre os profissionais que estão atuando, os profissionais indígenas, que estão atuando na rede municipal de educação e na rede também, não só de educação, no município de Barra do Garças. E sabemos que vai muito além o que nós vamos conversar, discutir hoje, sobre a questão dos povos indígenas. Não posso deixar de parabenizar as escolas pelo trabalho que foi desenvolvido durante esses dias e que vocês entenderam que não é uma comemoração do Dia do Índio, mas uma comemoração dos povos indígenas, comemoração sobre a diversidade indígena. Então, assim, já quero agradecer ao professor Cristóvão, que será o mediador e palestrante dessa tarde, nesse fim de tarde. Agradecer a Juvencina, que é a nossa nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, o Denilson, que trabalha na CEMEB Moreira Cabral, e a Denilza, que também trabalha na CEMEI Esmeralda. Então, eles vão ser as estrelas da noite, as estrelas de hoje. E agora eu quero convidar ele, que não poderia faltar nessa live, nessa formação de hoje, que é o nosso professor formador, Cristóvão.
Boa tarde a todos, os professores da nossa rede municipal de Barra do Garças e os professores de outras cidades que têm esse tempo privilegiado pelo nosso gestor aqui de Barra do Garças para acompanhar a nossa live de hoje, em homenagem aos nossos ancestrais, dia 19 de abril. E amanhã completaremos 522 anos da descoberta. Hoje de manhã estava falando com os alunos se é descoberta, achado, achamento, roubado. Aí cada um definiu que amanhã, 22 de abril, completa 522 anos. É muito importante aqui nessa live, nessa data ali, todo o processo que ocorreu durante 522 anos, muitos governantes, muitos líderes, muitos gestores daqui da nossa cidade, querida cidade de Barra do Garças, passaram com a presença dos nossos irmãos, com a nossa presença aqui, marcando como munícipes de Barra do Garças. Nós salientamos aqui a importância de o gestor tiver essa visibilidade da presença dos indígenas, apesar de muitas incoerências acontecendo durante esses 522 anos a respeito dos nossos indígenas, de muitas reprovações, de muitas críticas, porém, agradecemos as pessoas que tiveram esse senso, esse conhecimento, que buscaram, chegaram até nas nossas redondezas, nas aldeias, e nisso a gente quer colocar aqui, nessa live, que nós precisamos realmente conhecer. Antes de falar, de julgar, é preciso chegar onde essas pessoas moram. Preciso falar um pouco sobre os trabalhos do nosso professor Severino, que agora nessa gestão como vice-prefeito, tem iniciado o seu trabalho durante esses 12 anos, começou durante 2000 nas nossas terras indígenas como professor, levando algumas ações esportivas, não da prefeitura, mas assim, em particular, como um sonho que reavivava nele, e incentivava ele mesmo para ir atrás de concretização, de realizações do sonho dele. Então, durante esses 12 anos, no ano de 2000, ele iniciou o seu trabalho nas aldeias, levando o projeto Ciclo Tempo para nossas esforços para realizar esse evento. E a partir dali nós começamos a estreitar a nossa convivência, o nosso conhecimento, para que as pessoas também tenham um entendimento que não apenas essa diversidade, essa diferença de culturas, mas o nosso sonho também de realizar os nossos projetos, a partir da inteligência para compor como equipe. E aqui ressaltando a nossa presença aqui na Secretaria de Educação, nessa gestão do Dr. Adilson, essa visão, esse início do trabalho deles, de nos convidar para compor a equipe da Secretaria de Educação, valorizando o saber indígena dentro de nossas comunidades. E aqui, chegando aqui nesse momento tão importante para nós estamos fazendo todo o possível de retribuir essa confiança que foi depositada em cada um de nós, para levar o nome da etnia e o nome dos demais indígenas
porque realmente nós precisamos mostrar quem de fato nós somos. Porque pelo processo, pela história, desde a nossa descoberta até hoje, sempre tivemos uma impressão diferente para as pessoas que não nos conhecem. E aqui, nessa cidade de Barra do Garças, o nosso gestor teve o outro olhar, na pessoa do vice-prefeito, ter trazido esse conhecimento da nossa nação chavante. E aqui nós contamos, e que nessa tarde vamos apresentar os nossos profissionais em cada área, em cada setor, em cada escola, desempenham a sua função tão importante que os gestores de cada escola têm depositado nelas. E aqui na Secretaria de Educação tem uma profissional que compõe a equipe de nutricionista, que a gestão daqui, a gestão atual de Barra do Garças, tem valorizado muito, buscou e valorizou todo o desafio, toda a dificuldade percorrida por essa profissional. E ela estará falando aqui nessa tarde das suas expectativas, do seu trabalho, da sua participação nessa equipe da nossa gestão. E nós temos aqui também um profissional que está atuando na escola de CEMEI Moreira Cabral, como serviço geral, um zelador naquela escola. E a escola se propôs a acompanhar o trabalho dele, e ele tem desenvolvido esse trabalho com muita responsabilidade, com muito empenho, para dizer que nós não somos aqueles indígenas descritos no livro de história durante o tempo de colonização. Nós temos o nosso entendimento, o nosso problema, o nosso desafio para chegarmos aqui. E temos outra profissional que está no CEMEI Esmeralda, tem feito um trabalho muito importante, e temos que sempre agradecer esse olhar, essa visibilidade do gestor que tem buscado compor a equipe das escolas, compondo também a presença indígena. Isto é muito relevante para nós, que nessa hora, agora, elas falarão daquilo que vê, daquilo que entende, da atuação dela, a atuação do nosso profissional da Escola Moreira Cabral, que é muito importante ressaltar. Além da presença dele, é mostrar a nossa responsabilidade como profissional para que todos os gestores, fora da nossa gestão daqui do município, tenham também essa compreensão, que existimos, mas nunca valorizados. Agora, nessa nova gestão, percebeu que nós resistimos para existir e sendo valorizado pelo esse gestor. Agora convido aqui o nosso profissional, o Serviço Geral da Escola Moreira Cabral, para falar sobre a expectativa, por que a presença dele na escola tem somado esse profissional, né, nessa escola. Boa noite. Primeiramente, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Denilson Cerejeiro de Siripi. Como meu tio já explicou, né, já falou muito. Aí eu quero falar um pouco sobre dessa que a gente estamos lutando para que a gente, né, para ter espaço, né, aí
estamos buscando sempre. Aí, por isso, o doutor Adilson, aí, por isso a gente temos de agradecer muito, é porque tá dando espaço para nós, oportunidade, né? Aí, é só isso eu ia falar. Eu trabalho aqui no Barra. Eu comecei a trabalhar só nesse ano. Estou trabalhando na escola Moreira Cabral. Eu trabalho lá. Então, quero agradecer para acompanhar a gente, né? Eu trabalho como zelator, né? Aí eu cuidar de pátio lá, aí às vezes eu tenho que ajudar, né? É só isso. Agora eu vou passar porque tenho mais gente para falar ainda. Vou passar para um colega para falar. Então é muito importante, né, salientando a importância, a responsabilidade como profissional chavante nessa escola. Ele acabou de falar, agradeceu a gestão, o nosso doutor prefeito, Adilson, por ter vista a nossa luta, o nosso sonho, essa nossa busca de realização do nosso projeto como profissional. Então aqui presente, aqui o nosso profissional, Demilson, da Escola Moreira Cabral, como zelador, cuida do pátio, para a escola ficar bonita, para as crianças também se sentirem felizes. Então agradecer a ele como profissional, muito obrigado, e estender os nossos agradecimentos para o nosso prefeito, Dr. Adilson, o vice-prefeito, o professor Severino. Então muito obrigado. Agora, seguindo as regras aqui, como tenha dito várias vezes com o professor Severino, é respeitar o clã para salvar a cultura. Aqui nós temos 2 clãs diferentes e uma clã oposta. Nunca, na cultura, nunca ficamos 2 clãs juntos. Até nas apresentações, na fala, tem sempre alguém que tem que entrar no meio. Então eu convido agora do clã oposto deles para continuar nossa apresentação. Boa tarde a todos que estão aqui e que estão me assistindo. Me chamo Dalisa Sanis Astrenheiro. Sou do clã O Homem, sou da etnia Chavante. E sou da reserva de São Marcos. E minha aldeia é Nova Esperança. E trabalho na Semeia Esmeralda. Sou monitora lá. Cuido de crianças. E quero agradecer a diretora Sandra, que é boa comigo. Todas as pessoas de lá que trabalham comigo, que quero agradecer. E ao prefeito também, prefeito Adilson e o Severino, senhor Severino. Bom, estou gostando lá de trabalhar como cuidadora e estou aprendendo várias coisas novas. É uma coisa maravilhosa que eu não consigo descrever.
fechar, né? É muito bonita ver um profissional de uma carreira, um cargo diferente, né? Confiada pela escola onde ela está, compondo a equipe de profissionais como cuidadora de crianças na creche. E ela abriu o que ela sente durante o trabalho, que é maravilhosa. Olha a expressão dela, é um trabalho maravilhoso que ela está desenvolvendo lá com as crianças. Então agradeceu, estendendo, mas abrindo esse espaço em agradecimento à diretora, à equipe, aos colegas que trabalham com ela. Eu acho que isso é muito importante, saber agradecer as pessoas pelo convívio e as oportunidades confiadas nela. Então, nossos agradecimentos aqui com o nosso prefeito, doutor Adilson, com o nosso vice-prefeito, professor Severino, por essa oportunidade de enxergar as nossas mulheres Chavante, fazer o papel dela como protagonistas aqui nesse espaço, nessa gestão do novo olhar democrático, e agradecer realmente. Estou muito grato, ela está bem agradecida pelos momentos que ela está desenvolvendo. E, como profissional, continua o seu trabalho, com certeza fará muito bem com as nossas crianças não indígenas daquela escola. Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Juvencina. Eu comecei o meu estudo lá na faculdade, o meu foco na Univar. Estou começando em 2016. Aí eu estou preparando a minha interessante até que chegar ao final. Mas nesse momento eu cheguei até enfim. Mas agora adiante eu estou trabalhando aqui na prefeitura de nutrição escolar. Como é que foi para você ter se formado? Eu formei de nutrição, a minha área de nutrição. Mas nesse momento eu estou trabalhando aqui nutrição escolar de indígena. Do meu povo Chavante. Assim. Eu te agradeço a todos vocês que me chamaram para apresentar.
Doutor Adilson e Severino. Acho que é muito importante aqui. Nós conhecemos as pessoas quando nós damos ouvido. Acho que a importância de... Vocês viram que as duas começaram a trabalhar esse ano. Essa oportunidade, essa oferta de trabalho feita pela essa gestão de Dr. Adilson e vice-prefeito, o professor Severino. Então, os nossos agradecimentos. Porém, reconhecendo das dificuldades que eles tiveram, que elas tiveram, aqui relatada pela nossa profissional nutricionista, compondo a equipe de nutrição escolar, ela relatou o passado dela, como foi que entrou para a faculdade, pagando as mensalidades, muitas vezes com dificuldade. Porém, essa dificuldade de pagar a mensalidade não venceu, não derrotou o sonho dela. Ela queria ser nutricionista e os desafios temporais, problemas vinham e o sonho se manteve intacta. E agora, ela como profissional, compondo a equipe daqui da Secretaria de Educação, ela tem esse orgulho, agradeceu esse momento. Dificuldade teve e a vitória veio no final. Isso que é muito importante. Nossos irmãos, tenhamos esse olhar. Vamos passar por um temporal, por dificuldades, caminhos cheios de pedras, mas manter o sonho, o foco, a meta. E ela agora exerce essa profissão com muita responsabilidade. E agradecer mais uma vez o nosso prefeito, Dr. Adilson, por ter atendido essa demanda das nossas escolas, 9 escolas, das aldeias e várias extensões que precisam de acompanhamento da merenda escolar. E de repente, alguém, um profissional recém-formado, ano passado, de nutrição, ser chamado aqui para compor a equipe. Essa é a grandeza do nosso prefeito, essa visão, esse olhar tem feito pela nossa comunidade, a população chavante agradece muito. E nós só temos que levar com muita responsabilidade esse trabalho confiado pela nossa gestão, pelas escolas, e aqui a equipe toda da nutrição, a professora Priscila, com certeza ela tem esse trabalho de conduzir, orientar melhor essa nossa profissional para posteriormente ela desempenhar o seu papel com os alunos indígenas das nossas escolas. É muito agradecido, gratidão por tudo que vocês fizeram. E os nossos irmãos aqui presentes, pela primeira vez eles vieram aqui para falar. Então vocês notaram essa dificuldade, né, na fala, de organizar as ideias. Isso é normal. Agora, com as outras oportunidades, né, vamos convidar essas mesmas pessoas para falar sobre a língua, com a língua chavante. Aí vocês vão perceber o quanto que elas vão longe. Agora, segunda língua, como sempre, a segunda língua sempre tem essa dificuldade. E ninguém pode dizer que se eu estou falando ali bem devagar ali, porque é a segunda língua. Se eu for falar a minha língua, é outra coisa ali. Mas agradecer. Apesar da cultura diferente, língua diferente, os sonhos são os mesmos. Realizar o sonho, o nosso projeto, depois de passarmos na academia, nas faculdades, é praticar. E essa prática vem quando tivermos as oportunidades. E essa oferta de trabalho oportunizada pelo nosso gestor é muito importante e será bem lembrada por muitos e muitos tempos. Então, nossos agradecimentos aqui, terminando com a fala dela da nossa nutrição. Daí vamos abrir esse espaço novamente
para as profissionais falarem ali, que é muito importante, porque organizar o tempo sempre foi difícil. Agora com o tempo, momentos falando, outras pessoas falando, vão surgindo ali. Então vamos abrir esse espaço ali e nós convidamos o Demilson para falar sobre o trabalho dele ali. Boa noite mais uma vez. Aí eu venho para falar, para agradecer de novo a prefeitura, né, que pedi todo quem trabalha aqui, aí principalmente agradecer o tio Cristóvão, né, tá dando espaço para nós, para a gente aprender alguma coisa, entendeu? Aí eu queria falar sobre pela participação de você que está assistindo nós, né? Aí também o Priscila, entendeu? Aí também onde eu trabalho lá, quero agradecer a diretora, a coordenadora. É só isso. Queria passar mais uma vez. Então, obrigado pelo assistir nós, da oportunidade mais uma vez, né? É só isso. Boa tarde de novo. Quero agradecer por ter me assistindo todos nós. E me desculpa porque eu estava nervosa. Obrigado, senhor prefeito, pelos Jogos Olímpicos. É a primeira vez que eu vejo os Jogos Olímpicos, os Jogos Indígenas. E obrigado por ter nos dado esse espaço para a gente trabalhar na cidade. E porque a gente necessita de trabalho, nós mulheres, principalmente indígenas. É muito difícil de arrumar emprego. Aí quero agradecer. A diretora Sandra, obrigada. Agradecer as pessoas que estão assistindo, né, conectado com o nosso live de hoje. Acho que a gente não tem como dizer ao contrário, a não ser emocionar-se, né, nesse momento, ali, como a nossa profissional aqui acabou de falar, emoção tomou conta ali, aí perdeu-se a conduzir as ideias. Acho que é muito normal. E agradecer, estendendo às pessoas encarregadas, né, aqueles que estiveram à frente do momento de ontem. Olimpíadas Indígenas foi realizada nas terras de São Marcos. Uma semana se passaram, né, uma semana, todas as aldeias envolvidas, atletas, jogadores, mulheres e homens foram envolvidas com esse evento. E ontem foi o encerramento dessa Olimpíada, promovida pela Secretaria de Esporte, Prefeitura Municipal de Barra do Garças, em parceria com o Estado. Todos eles fizeram esse trabalho. E quem assistiu esse
encerramento, esse final da Olimpíada, nunca mais esquecerá desse evento, porque quem assistiu, quem participou lá na aldeia, foi um momento assim muito ímpar, que para mim, apesar de ter feito alguns trabalhos, alguns eventos, igual essa nunca aconteceu. E nós temos que agradecer, somente agradecer, ser gratos aos professores que lideraram nosso encerramento. Ainda mais para abrilhantar mais esse nosso evento, estiveram presentes os ilustres, os nobres atletas, o campeão olímpico e da São Silvestre, Costa e... qual é o nome dele ali? Ronaldo da Costa e Vanderlei Cordeiro. Olha, quem teve esse momento ímpar foi um chavante da aldeia de São Marcos. Temos esse orgulho, esse respeito, porque pela fala dele eu fiquei muito emocionado quando o Vanderlei falou: meus heróis da aldeia, vocês nunca tiveram visto como atleta, como os corredores natos pela cultura. E hoje, com essa abertura, com o primeiro indígena, um chavante, compondo a equipe da Seleção Brasileira de Atletismo, a partir daquele momento as portas se abriram e vieram prestigiar esse evento do dia 19, que foi ontem, onde muitos atletas das várias aldeias se reuniram. A aldeia São Marcos era uma aldeia grande, mas ontem tornou-se uma aldeia bem pequena, porque muitos chavantes entraram naquela aldeia competindo. A competição em si não teve um valor acima da alegria de encontro de irmãos entre chavantes acontecendo ali. E o nosso prefeito esteve ontem num calor, superando toda essa temperatura que é normal para nós mato-grossenses, moradores perto da cidade de Cuiabá. O nosso vice-prefeito, o professor Severino, que foi muito cedo na aldeia com a equipe daqui, agradecer realmente as equipes que lideraram, que estavam à frente dessa organização, saíram 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para estar lá às 6 horas. Isto, eu não sei se existem em outros municípios, mas aqui em Barra do Garças foi diferente. O vice-prefeito, o secretário de esporte com a equipe deles estiveram em São Marcos 6 horas da manhã. Nós temos 140 quilômetros daqui, de Barra do Garças até a aldeia, e eles saíram 4 horas da manhã. Por quê? Porque eles tiveram essa responsabilidade de conduzir, de abrilhantar mais esse encerramento. Então, nossos agradecimentos mais uma vez, equipe de esporte, professor Salamone com a sua equipe, o professor Nedson, que estiveram dando cobertura de tudo, a nossa equipe de formação, a nossa equipe de jornalismo, estiveram marcando presença ali, cobrindo, fazendo essa cobertura total do evento. Muito obrigado a todos vocês. E estender nossos agradecimentos para as pessoas que nos ouviram, que estão presentes, assistindo, participando. E só temos que agradecer a todos vocês, porque com vocês o nosso trabalho vai muito além das nossas expectativas, porque nós acreditamos naquilo que for confiado para nós, e nós vamos ser aquelas pessoas que estão aqui nessa gestão, estão à frente de tudo,
acreditando que venham mais profissionais da aldeia, porque nós precisamos realmente mostrar que nós também temos capacidade para isso, mas para isso temos que mostrar que temos essa mesma responsabilidade dos demais profissionais. Agradecer às escolas, Moreira Cabral, a gestão, toda a coordenação, todos os profissionais que acolheram o nosso irmão, o nosso profissional, e agradecer também os profissionais, a diretora da escola, Esmeralda, toda a coordenação, toda a equipe de profissionais, professores, que acolheram a nossa profissional para estar com vocês. E, por fim, agradecer a equipe de nutricionistas, na pessoa da professora Priscila, aceitando, né, para orientar e formar ainda mais pelo trabalho que vai desempenhando a nossa profissional Juvencina. Então, nossos agradecimentos, nosso muito obrigado a todos vocês pelo respeito que vocês tiveram. E, finalizando, agradecendo o nosso professor vice-prefeito, o professor Severino, que teve essa ousadia, né, de chamar os nossos irmãos para compor essa equipe. E agradecer ainda o nosso prefeito, o doutor Adilson, por esse respeito, por esse olhar de enxergar, além dos trabalhos que desenvolve aqui na cidade, ter esse olhar também nas aldeias, porque todos nós precisamos da gestão municipal, e ele tem feito esse trabalho respeitando, valorizando a cultura. Não precisava dizer se ele respeita, porque a presença em si ontem já diz tudo, que ele ama a nossa cultura, porque ele respeita. Isso vale para todos os gestores, para todas as pessoas que estão à frente dos trabalhos com os indígenas, porque nós precisamos dessas pessoas, desses profissionais que olhem a nossa cultura, valorizem as nossas vivências, nossos rituais, nossos eventos, e respeite os direitos. Isso vale para todo mundo. Então nós temos que agradecer. Então, agradecer principalmente aqui a nossa professora Priscila, que organizou todo esse nosso momento da tarde, essa live ali, e agradecer que realmente, através desse trabalho, nós podemos estender esse conhecimento para as pessoas que muitas vezes escutam, mas nunca viram. Agora, esse é o momento. Ouviram os profissionais falando. Então, vamos buscar valorizar as diferenças. Essas diversidades existem, mas existem para que cada um respeite o outro. Então, muito obrigado. Obrigada, professor Cristóvão. Pessoal, vocês não têm ideia aqui o quanto nós da equipe estamos felizes e emocionados a cada fala, de ver os nossos colegas de profissão, os nossos irmãos estarem trabalhando, atuando na rede municipal de Barra do Garças. Vocês sabem que isso antes não acontecia e hoje é uma realidade, é uma valorização, é um ganho para toda a sociedade, né, Cristóvão? Mas principalmente para a comunidade indígena. E aqui a gente emociona de ver a felicidade, a emoção deles, a gratidão deles pela oportunidade. E para nós, esse dia de hoje será inesquecível, como o Cristóvão disse, eles vão vir em outros momentos, vão estar sempre aqui conosco participando das lives, até porque eu fiz questão hoje de vir com essa camiseta que fala: a causa indígena, ela é de todos nós. Então, é junto que nós vamos vencendo o preconceito, a discriminação. Vamos trazer durante o ano outras temáticas, como o Cristóvão disse, relacionadas à língua. Ano passado nós tivemos uma formação de 3 meses, em que eu fui mediadora, que falava sobre a dificuldade de alfabetizar, do ensino de leitura
para os estudantes indígenas que vêm estudar nas escolas públicas urbanas. E nós vamos estar retomando essa temática durante o ano e, com certeza, eles farão parte também desse momento. Então, assim, em nome da nossa secretária, Débora, em nome de toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, nós queremos agradecer. Estamos aqui acompanhando o chat, as mensagens que vocês estão deixando. Mais de 600 pessoas acompanhando, participando. E nós queremos que continue assim. Vamos estar divulgando os temas, os próximos encontros. Será disponibilizada agora a lista de frequência. E a palavra-chave de hoje é protagonismo. Tá? Então, para vocês estarem finalizando com a lista de frequência, quero chamar aqui a Dalísia, a Juvencina e o Denilson para estarem aqui dando tchau, se despedindo de vocês. Vocês podem vir aqui. Então, primeiro agradeço para acompanhar a gente, né? Então, obrigado pelo assistir nós. Oi, obrigada por assistir a gente. Agradeço muito e estou feliz. Tchau. Então tá, eu te agradeço a todos vocês. Então tá. Como o Cristóvão disse, nós temos uma outra conquista também, né, Cristóvão? Que foi o que ele disse: 2 clãs diferentes em um único evento, né, em uma única formação, em uma única apresentação. Então, é mais uma conquista desse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, assim, nós só temos a agradecer a Deus, primeiramente, por estar nos oportunizando esses momentos. Queremos agradecer também ao professor Xisto, agradecer ao professor Oscar e agradecer a todos das terras de São Marcos que estão aí participando, deixando os recadinhos no chat. A gente está aqui acompanhando os professores da rede estadual, das escolas particulares e de outros municípios também. E, claro, os nossos professores e profissionais da rede municipal de educação. E agora, para finalizar, vamos dar uma salva de palmas aqui, meninos? Então, vamos lá. Obrigada, pessoal. Bom feriado e até a próxima live.